já estão vendo a tela? Ok. Bom, pessoal, então, nessa nossa aula de hoje, que na verdade é o encontro 9 do nosso curso, né? Nós vamos começar a trabalhar o capítulo 5 da nossa discussão, onde nós vamos desenvolver a teoria básica do ensemble canônico. A gente, logicamente, precisa entender o que é isso e as consequências que isso vai trazer na nossa análise dos sistemas microscópicos e, naturalmente, as respostas que essa abordagem do ensemble canônico vão trazer no que diz respeito ao comportamento das propriedades macroscópicas, tá certo? Bom, então como é que a gente começaria a discussão desse que é um dos capítulos bem importantes assim? Vamos dizer que esse é um capítulo especial porque ele tem uma relevância até experimental bastante grande. A gente já amadureceu um linguajar, uma forma de trabalhar até agora. Talvez já tenhamos compreendido o raciocínio, né, a lógica da termodinâmica estatística. E agora a gente começa a particularizar os problemas, as abordagens, a ver outras formas de usar esse ferramental da termodinâmica estatística para se adequar aos problemas que a gente vai desenvolver as soluções analíticas. Como eu falei em algum momento das nossas conversas, um curso de termodinâmica estatística, uma primeira apresentação, costuma ser as apresentações, né, das soluções analíticas clássicas já desenvolvidas nos livros, na literatura, para vários sistemas especiais. E esses sistemas que são apresentados constituem um pequeno grupo de sistemas, né, que a gente conhece a solução analítica. Então, a partir desses modelos que a gente tem visto, a gente torna ele mais complexo e aí tem uma hora que a gente não consegue mais fazer a solução analítica e demanda das soluções computacionais para conseguir investigar o sistema. No nosso capítulo anterior, a gente viu uma dessas técnicas que nos ajudam a entender os sistemas, que é a dinâmica molecular, né? Então, com os resultados do nosso exercício, do nosso pequeno exercício que a gente trabalhou na aula passada, a gente pode, inclusive, tentar conciliar resultados experimentais, resultados de modelos macroscópicos, com as informações que a gente vai obter do mundo microscópico, né? Daquela varredura do espaço de fases do teu sistema. Nesse capítulo que começa hoje, então, a gente vai ver o que é e ao que se presta o ensemble canônico. Ok, então, nesse sentido, com a finalidade de introduzir esse assunto, né, alguns aspectos introdutórios na abordagem do ensemble canônico, a gente pode lembrar que o que a gente viu até agora era o ensemble microcanônico, representado pela letra ômega maiúsculo, quando eu tinha N, V e E especificados, né? Número de partículas, o volume e a energia total do sistema especificada. Beleza, isso era uma característica daquelas fotos que a gente extraía do sistema em função das condições impostas sobre as fronteiras do sistema, né? Nesse ensemble microcanônico, a gente representava um sistema isolado, né? Onde não há troca de massa com o exterior, a energia se conserva e você tem o volume bem definido, o volume do sistema. Mas tem um problema essa questão do ensemble microcanônico. Quando a gente fala em energia especificada, como é que a gente mede energia? Né? A gente dispõe de um energômetro, né? Um aparelho que mede energia, é uma propriedade um tanto quanto complicada para o nosso dia a dia. E além disso, a energia por si, na prática,
é uma grandeza que é difícil manter o seu valor sob controle. Então, trabalhar com energia, embora seja muito simples de compreender a, a ligação entre o mundo micro e o mundo macro a partir do ensemble microcanônico, ele não tem uma aplicação prática tão imediata quanto outros ensembles. Um deles é o ensemble canônico que a gente vai aprender hoje. Nesse sentido, ao mudar para o ensemble canônico, o que muda? Né? Então, ao invés de enfatizarmos N, V e E, a gente define o sistema em termos de N, V e T. Ou seja, número de partículas, volume e temperatura especificadas. Ora, isso representa com muito mais transparência um sistema real, onde a gente consegue, de certa forma, manter o sistema a uma temperatura constante, um volume bem definido, imagina paredes rígidas, por exemplo, e número de partículas contidas dentro do sistema também constante, imaginando o sistema que não troque, né, matéria com o exterior. O que representa esse ensemble canônico associado a se manter N, V e T especificados? Na verdade, um sistema nessas condições, ele representa um sistema fechado. Um sistema fechado, não mais um sistema isolado. Né? Nesse sentido, quando a gente fala de temperatura especificada, a gente, obviamente, vai ter uma ligação mais direta com os experimentos. Tá? Então, esse ensemble estabelecido dessa forma vai ser chamado por nós de ensemble canônico. Esse ensemble, inclusive, o raciocínio associado a esse ensemble fundamenta os métodos, as simulações de Monte Carlo, das quais o nosso colega aqui presente, o Lucas, o professor Lucas, é especialista. Então, por um lado, eu trago alguma humilde experiência do lado da dinâmica molecular. O Lucas, na formação dele, traz uma experiência bem robusta na área de simulações em Monte Carlo. Inclusive, o orientadora dele, desenvolveram programas que fazem essas simulações do método Monte Carlo, cujo raciocínio está bastante ligado ao ensemble canônico. Então, por isso que eu digo que a gente está aqui nessa nossa sala de aula virtual com um dos bastiões da termodinâmica estatística, chamado Lucas Modesto da Costa, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Beleza. Nesse sentido, qual a ideia que a gente precisa pensar na construção do nosso ensemble canônico? Primeiro, que a gente vai ter um sistema, vamos chamar aqui, pelo menos nesse quadro aqui que a gente está apresentando, um sistema menor, chamado S, um sistema maior, chamado R, que vão receber nomes especiais, pelo menos na nossa abordagem. Né? E que nomes seriam esses para esses sistemas? A gente vai chamar de sistema de interesse, o S, e reservatório, no caso, por enquanto, reservatório térmico, o meu sistemão ali da cor vermelha. Tá, então, como eu falei, S, o sistema de interesse. Esse meu sistema de interesse, ele tem a parede permeável à energia, ou seja, representa um sistema fechado, porém não isolado, e esse entorno aqui do sistema S, esse sistema maior, é o banho térmico ou reservatório térmico, que vai ser o tempo todo mantido a temperatura T constante, certo? Então, essa é a ideia básica do que a gente quer representar no ensemble canônico. É como se você estivesse fazendo um experimento a temperatura controlada. E como que você faz para manter a temperatura controlada? No laboratório, você usa um equipamento chamado banho térmico. E aí você coloca, por exemplo, o seu balão de vidro com uma certa porção imersa no fluido ali do interior do teu banho térmico, e aquilo vai proporcionar
com que o experimento seja conduzido a uma temperatura constante, né? Pela troca de calor ali pelas paredes do vidro, que é uma parede permeável à energia, não é um isolante térmico, certo? Bom, assim, uma consideração que a gente precisa fazer é que o reservatório térmico ele é muito maior do que o sistema de interesse. Tá? Qual a consequência disso? Que o reservatório afeta o nosso sistema de interesse, mas pelo tamanho dele, né, por ele ser muito maior, o reservatório não é afetado pelo sistema. Tá? Então, imagina realmente uma situação como essa. Você tem uma grande estrutura, uma grande massa, né, de material numa temperatura definida. Esse sistema reservatório vai estar em contato térmico com o teu sistema de interesse e pelo grande volume, né, desse sistema reservatório, você consegue manter o teu sisteminha ali numa temperatura especificada. Tá? Bom, assim sendo, algo que também a gente precisa considerar é que o sistema composto, ou seja, esse bloco aqui, S mais R, tá? Esse conjunto todo vai ser um sistema isolado. Tá? Então, um sistema composto, ou seja, S mais R, vai ser um sistema isolado. Esse é um sistema fechado, esse está em contato com esse, mas o pacotão é um sistema isolado. Tá? Bom, assim, já que a gente tem o nosso sistema de interesse flexível ao seu valor de energia. Bom, a energia desse sistema pode assumir qualquer valor entre zero e infinito. Tá? Então, ele tem uma possibilidade de assumir vários valores da energia. E isso a gente vai avaliar como uma consequência da temperatura que ele assume, né, nesse contato aí com o reservatório térmico. Ok. Diante disso, a gente vai, como termodinâmicos estatísticos, que em certa medida já somos, fazer o seguinte questionamento ao sistema. Qual a probabilidade de um sistema S, né, o nosso sistema de interesse, neste ensemble microcanônico, ser encontrado num estado caracterizado por um dado valor de energia EJ? Né? Então, imagina que você tem lá o teu sistema termalizado, né, em função da temperatura do reservatório. E aí, bom, você está lá nessa dinâmica de troca de energia entre o sistema e o reservatório, e aí você se faz a seguinte pergunta. Vem cá, em função da temperatura definida pelo teu reservatório, qual a chance do teu sistema estar numa condição onde a energia daquele sistema tenha um valor especificado para a energia? Então, qual a probabilidade disso acontecer? Bom, o nosso sistema isolado, como eu falei, ele é um sistema composto, então ele é S mais R. Nesse sentido, aí vamos chamar aqui, para fins da nossa construção, essa energia do sistema isolado, do pacote, de energia E0. Tá? Então, essa é a energia do conjunto, S mais R. Ok, bom, já que a gente já traz alguma experiência, né, a gente pode pensar o seguinte. Bom, existe uma probabilidade associada ao meu sistema reservatório e os valores de energia que esse meu sistema reservatório pode assumir. Né? Que essa probabilidade seria dada por essa expressão, onde eu estaria preocupado em contabilizar o número de microestados do meu sistema chamado reservatório. Qual a energia disponível para o reservatório quando o meu sistema de interesse tem energia EJ? Ora, vai ser E0 menos EJ. Essa é a energia que sobrou para o reservatório. Bom, já que a gente tem essa probabilidade, a gente coloca ela desse termo que acaba sendo, dessa forma que acaba sendo um tanto quanto genérica.
um fator de normalização aqui para que essa contagem de microestados, que na verdade é um número, né, seja reduzida a um problema entre 0 e 1. Aqui o EJ é a energia do nosso estado de interesse e o meu ômega-R, né, o número de microestados acessíveis ao reservatório com energia é 0 menos EJ. Então a probabilidade na análise do meu sistema reservatório vai ser expressa por uma fórmula, vamos botar assim, desse tipo. Ok. Só que o nosso R é muito grande, né? Foi algo que a gente combinou de início. O nosso reservatório é muito grande se comparado ao sistema de interesse, né? Então, em termos de representação matemática, isso quer dizer o seguinte, que o nosso EJ ele é muito menor do que o E0 para qualquer J, ou seja, para qualquer microestado que o meu sistema esteja. Tá? Por conta disso, o que a gente tem dessa nossa expressão aqui para a probabilidade, bom, a gente já sabe um pouco como que vai conduzir essa discussão. A gente vai manipulando essas expressões de forma conveniente e usando algumas informações dadas do nosso sistema, a gente vai vendo onde que a gente vai chegar, né? Fazendo determinadas aproximações e considerações em função das dimensões envolvidas aí do sistema. Então, no caso, né, algo que a gente pode guardar, pelo menos nesse momento, é que o EJ é muito menor do que o E0 e a gente volta ali à nossa expressão da probabilidade. Né? Algo que a gente já precisou fazer em algum momento é calcular, por exemplo, o logaritmo dessa probabilidade. Usando lá as operações do logaritmo, o produto a gente quebra, né? E no caso vão sobrar dois termos, o ln desse fator de normalização e o ln do ômega-r. Ok, isso para a gente acaba sendo muito trivial. Mas, lembrando, né, das aproximações em série de Taylor, quando eu tenho desvios muito pequenos em relação a um valor de referência na análise de uma função, talvez usar a série de Taylor nesse momento seja útil, porque a gente sabe que o nosso EJ é muito menor do que o E0. Bom, ok, se isso for razoável, a gente pega o nosso logaritmo da probabilidade e expande esse logaritmo na forma de uma série de Taylor, onde vai aparecer aqui o logaritmo do nosso fator de normalização, mas todos os termos que aparecem aqui estão relacionados à nossa expansão em série de Taylor. Daquele termo, né, da energia do logaritmo do número de microestados do reservatório. Em suma, o que isso aqui acaba representando? Bom, se a gente lembrar lá da expressão em série de Taylor, isso aqui é o nosso f de x0, esse daqui é o f' de x0 vezes o ΔX, e esse aqui é o meio de f2' x0 vezes ΔX ao quadrado. Então a gente tem, né, fazendo uma comparação ali, um cara crachá com os tradicionais termos da série de Taylor, essa identificação. Tá? Se você não lembra com muita clareza dessa questão da série de Taylor, é só você lembrar mesmo da expressão da série de Taylor, que é basicamente isso daqui, e pegar a expressão anterior e tentar reescrevê-la em termos dessa expansão. Tá? Não tem nenhum mistério, porque a gente vai estar fazendo essa avaliação em torno de um estado de energia zero, né? Pequenos desvios em relação a um valor de referência bem estabelecido. Certo. Feito esse desenvolvimento, a gente tem o seguinte em mãos, né? Nosso ferramentalzinho de termodinâmica. A gente já aprendeu em algum momento da vida que a derivada da entropia em relação à energia é 1 sobre T. Bom, mas quando eu estou analisando o que me interessa, que valor de entropia é esse? Ou que derivada de entropia em relação à energia é essa que vale a pena avaliar no nosso sistema
desse caso aí que a gente está montando o ensemble microcanônico? Bom, o sistema que nos interessa é o reservatório. Tá? Então a gente vai fazer essa análise no reservatório. Maravilha. Bom, então, diante dessa nossa definição, a gente vai pegar a questão, a avaliação da entropia no reservatório. Percebam, aqui a entropia de Boltzmann no reservatório, trivial, isso aqui vocês já conhecem. Tá? Derivar isso em relação à energia, que é constante, a gente joga para fora, vai ficar a derivada do ln de ωr em relação a E, que vai ser igual, né, uma simples identificação aqui com as expressões, igual a 1 sobre t. Né? Comparando aqui, foi a relação a que a gente chegou. Ótimo. Nesse sentido, simplificando a expressão, uma simples reorganização, a gente estabelece aqui que a derivada de ln de ωr em relação à energia vai ser 1 sobre constante de Boltzmann vezes temperatura. Que temperatura é essa? De novo, temperatura no reservatório. Tá? Não podemos perder nesse ponto a referência do reservatório, já que ele é o sistema em torno do qual a gente está avaliando os desvios causados pelo meu sistema de interesse. Então a gente muda vamos dizer assim, o ponto de observação, né, nossa referência de análise, embora a gente queira informações do sistema para construir essas probabilidades, essa termodinâmica e tudo mais, a gente dá uma troca, a gente passa a analisar o reservatório e ver as consequências do sistema de interesse sobre o reservatório. Maravilha! Bom, se não há dúvidas até o momento, caso haja, por favor, me interrompam e falem, podemos seguir adiante. Além disso, lembrando lá da série de Taylor, aparece, né, um termo relacionado à segunda derivada do ln de ωr em relação à energia, que a gente tem condições de avaliar. Ora, essa segunda derivada nada mais é do que a derivada em relação à energia de algo que a gente já calculou, ou pelo menos identificou. E a gente viu, né, no passo anterior, que esse termo daqui é expresso por 1 sobre constante de Boltzmann vezes temperatura. Ora, a derivada disso aqui em relação à energia, que a gente pode, por conta dessa constante, né, ser uma constante, colocar aqui do lado de fora da derivada e ter essa expressão de forma mais clara. Mas aí, naturalmente, a gente pode lembrar de um detalhe sobre o sistema que a gente está analisando. Que sistema é esse? O reservatório. A gente está construindo essas expressões em torno do reservatório. Olha aqui, ó, ômegazão R. Beleza. Lembrando do nosso reservatório, a gente sabe, a gente definiu, a gente quer, inclusive, que ele tenha temperatura constante, porque é justamente ele que vai regular a temperatura do sistema, né? Do nosso sistema de interesse. Então, se a gente tem ali o nosso 1 sobre T como constante, porque a temperatura é constante, na verdade, essa derivada aí é zero. E assim vai acontecer para todas as derivadas de ordem superior presentes ali na série de Taylor. Então isso facilita muito a minha vida, porque eu posso simplesmente reduzir aquela expressão do logaritmo da probabilidade por uma expressão bem mais simples e bem mais simpática, que é ln do fator de normalização menos 1 sobre constante Boltzmann vezes temperatura vezes a energia daquele microestado J que a gente está usando para a nossa análise, para a nossa referência, né, de influência do sistema de interesse sobre o reservatório térmico. Tá? Essa expressão ali é muito chave, né, porque já nos coloca muito de frente com a expressão dessa probabilidade. A gente ficou com poucos termos agora, com uma estrutura bastante simples, que a gente já se torna capaz de avaliar
essa probabilidade de maneira mais direta. Bom, fazendo uma simples manipulação por conta do ln, escrevendo de outra forma, a gente tiraria aí a probabilidade como a exponencial de ln do nosso fator de normalização, menos 1 sobre constante de Boltzmann de temperatura vezes a energia, né? Simplesmente desfiz ali o meu ln. Por conta das propriedades do logaritmo, a gente quebra essa exponencial em 2 termos. E essa expressão aqui, ln de c, é igual à própria constante. Então, bom, ficou algo substancialmente mais simpático do que a gente estava construindo pela série de Taylor lá atrás. Que bom, porque a gente quer chegar em modelos simples, em construções simples para análise do nosso sistema. E a gente está caminhando numa boa evolução. A gente conseguiu relacionar, né? Olha só o que a gente tem aqui. A probabilidade da existência, né, do nosso sistema num dado microestado J, com energia EJ, em relação a quê? A temperatura do reservatório. A gente conseguiu estabelecer dessa forma uma relação. Porém, naturalmente, tem um detalhe que falta para fechar essa avaliação de probabilidade. É o fator de normalização. Tá? Fator de normalização. O que é esse fator de normalização? Pensa o seguinte, a gente está com uma probabilidade, a gente tem um valor de probabilidade associado a um determinado valor de energia. Então, quando a gente vai ver todas as probabilidades, a gente precisa considerar todos os possíveis valores de energia, né, daquele meu sistema de interesse, já que ele pode assumir diversos valores de energia para um determinado valor de temperatura do reservatório. Naturalmente, por conta dessa análise, a gente sabe que esse fator de normalização é uma soma sobre todos os estados de energia do teu sistema em função, né, ou para um determinado valor da temperatura do reservatório. Isso visa fazer com que esse valor da probabilidade fique entre 0 e 1, né, para ter uma razoabilidade do ponto de vista matemático. Bom, se você não está muito incomodado até agora com essas construções, a gente consegue, reunindo essas informações, dizer o seguinte: então, né, já que eu consigo descrever essa probabilidade, juntando tudo que a gente fez até agora, a gente tem o seguinte: essa probabilidade, então, ela vai ser dada por exponencial de menos beta vezes energia no microestado J, sobre a soma sobre todos os microestados K aqui, né, todos os valores de J possíveis e tal, né? Então, a probabilidade vai ser dada por uma expressão como essa, onde beta, né, se você tem uma memória, não precisa nem ser tão boa, mas alguma memória, você vai lembrar que nosso beta é 1 sobre constante de Boltzmann vezes temperatura, né? Então, a gente chegou numa expressão muito simples, né, muito tranquila da gente captar, que traduz a probabilidade de um sistema de interesse ser encontrado num determinado valor de energia. Que valor de energia é esse? EJ, para um dado valor de temperatura do reservatório térmico. Tá? A temperatura do reservatório térmico está colapsada nesse parâmetro beta. Maravilha! Bom, olhando aqui esse denominador, o denominador representa uma soma sobre todos os estados acessíveis ao sistema de interesse S em contato com o reservatório térmico a temperatura T. No linguajar da termodinâmica estatística, isso representa a função de partição do ensemble canônico. Em outras palavras, isso representa uma Summer, né? Soma sobre todos os estados. Daí a representação, às vezes, como Z para a função de partição, representação mais utilizada pelos físicos, ou Q
tá? Que é a representação mais utilizada pelos físico-químicos, mas na verdade representa a função de partição do ensemble canônico, N, V e T especificados, certo? Então, o que representa na nossa compreensão essa função de partição? A função de partição, ela é a fonte das informações para as quais eu consigo definir a termodinâmica do meu sistema. Existem operações específicas para cada função de partição, onde eu tiro uma propriedade termodinâmica macroscópica de imediato. Lembra da entropia? Né? Lá da entropia a gente tinha uma soma sobre todos os estados acessíveis, que era o nosso ômega, e com aquele ômega a gente calculava a entropia. Né? Então, do ômega e a entropia. Agora a gente tem essa soma sobre todos os estados, a função de partição, o nosso fator de normalização da probabilidade, essa soma sobre todos os estados acessíveis, né? Função de partição. A pergunta é, vem cá, qual propriedade termodinâmica, então, está diretamente ligada a essa função de partição, a essa soma, onde eu mantenho o número de partículas, o volume e a temperatura definidos, né? Porque lá era outra condição, lá era NVE, aqui é NVT. Bom, é uma pergunta importante que a gente precisa descobrir essa resposta, tá? Para ver qual a ligação do ensemble canônico com a termodinâmica macroscópica. A questão também que a gente pode pensar por essa expressão é o seguinte: quando a gente tem o beta com valor muito grande, né, isso está associado, por conta da relação dada aqui, uma temperatura muito pequena. O que isso significa na prática? Que apenas as energias mais baixas contribuem em termos de probabilidade, né? Por conta da natureza aqui do meu termo de exponencial negativo. Né? Se eu tenho valor muito grande para o meu beta, né? O que representa um valor de beta muito grande? Significa que essa exponencial decai muito rapidamente. Né? Em termos macroscópicos, isso significa uma temperatura muito baixa. Então, só as energias mais baixas contribuem em termos de probabilidade. O que isso quer dizer de outra maneira? Que muito dificilmente o seu sistema vai ser encontrado em estados de energia muito alta. Né? Quem está pesando na probabilidade, ou quem tem maiores probabilidades, são os valores de energia mais baixa, né? Quando eu tenho o meu beta grande ou T pequeno. Quando eu tenho o beta pequeno, ou seja, temperaturas altas, aí a gente tem uma distribuição maior dessas energias ou dessas probabilidades possíveis. Então, essa relação, essas intuições, a gente precisa começar a se a treinar, né, o raciocínio para pensar em consequências macroscópicas desses parâmetros na avaliação dessas probabilidades. Beleza. Bom, o que mais a gente pode dizer sobre essa análise que a gente está fazendo? A gente pode pensar também, beleza, e se fosse um problema de um sistema clássico, né, onde a energia varia continuamente no nosso espectro de possíveis valores. Né? Lembra aquela distinção entre os sistemas clássicos e quânticos? Né? Os sistemas quânticos sempre associados a valores discretos e tal, conta dos números quânticos e tudo mais. Na versão clássica a gente tem a continuidade da energia, são sistemas grandes e tudo mais. O que acontece? Bom, a gente vai ter essa probabilidade associada a uma função de densidade, tá? Uma função de densidade, o nosso ρ. Aqui, a questão da exponencial associada à energia dada pelo hamiltoniano. E esse 1 sobre z é o z aqui funcionando como fator de normalização. E quem é esse z? Bom, aqui eu até botei errado, na verdade.
poderia botar Z por coerência, ou Q, bom, tanto faz, você escolhe um e vai. Né? Não pode fazer isso que eu fiz aqui, ter os dois diferentes. O que, na verdade, vai ser integral, né? De todos esses valores possíveis de energia, dado ali pelo Hamiltoniano, considerando todos os valores possíveis das coordenadas de momento e posição generalizadas. Né? Então, quando a gente passa para os sistemas clássicos, a gente passa a avaliar integrais ao invés de somatórios. Beleza? Então, essa é outra ideia que a gente precisa ter na cabeça. No que diz respeito a essa introdução, pergunto aos senhores: alguma dúvida conceitual, alguma passagem que vocês relembrem dessa nossa apresentação aqui que não tenha ficado muito claro, que vocês gostariam que eu voltasse para comentar? Pra mim tá tranquilo. E aí, PH? Pra mim tá de boa. Parece que teve umas aulas atrás, né? Também apareceu coisa bem parecida. PH é um cara sagaz. Notou que em algum momento eu já falei disso. De fato, meu camarada, isso a gente já trabalhou no nosso capítulo 1 do curso. Quando a gente fez nascer na nossa construção, naquele momento, um pouco jogado no teu colo para simplesmente ver como é que dava para dar uma abordagem estatística para os problemas de termodinâmica, e talvez pode ter ficado um pouco solto, sem fazer muito sentido e tal, mas agora talvez aquele raciocínio lá do capítulo 1 comece a se fechar, porque a gente está fazendo a associação do sistema que traduz aqui o nosso peso de Boltzmann para um sistema real. Tá? Então lá a gente trabalhou coisas relacionadas a essa construção, só que eu não usei nada desse linguajar. Eu até falei de talvez função de partição, falei do que, né? Mas não traduzi muito bem de onde que aquilo veio, para onde que aquilo iria. Né? Eu deixei uma coisa um pouco no ar, só para dizer, olha, eu estou fazendo abordagens aqui de estatística sobre sistemas. E na verdade aqui agora a gente veio com mais calma nesse passo a passo e chegamos a essa relação, essa descrição da probabilidade, gerando um vocabulário novo e estabelecendo uma base um pouquinho mais sólida na nossa compreensão conceitual. Safo, Patrick. Beleza, Roberta? Beleza, professor? Sim, tranquilo. Beleza. Vocês são nota 10.000. Tudo é sempre tranquilo, tudo é uma maravilha. Vamos lá. Então, diante dessa paz que vocês traduzem nas palavras de vocês, a gente pode pensar um pouquinho nessas probabilidades que a gente construiu, na conexão dessa descrição com a termodinâmica desse ensemble. Tá? Então agora é hora de fazer o link dessa abordagem do sistema canônico, sistema em contato com banho térmico e a termodinâmica macroscópica. Quando eu falo assim, simplesmente termodinâmica, é a termodinâmica macroscópica, a termodinâmica clássica, ali dos nossos potenciais termodinâmicos, entropia, entalpia, energia livre de Helmholtz, energia livre de Gibbs, temperatura, CP, CV, compressibilidade isotérmica, né? Então, a gente fala termodinâmica, é disso que a gente está falando. E aí, quando eu quero falar do nosso mundo micro, é termodinâmica, estatística. Aí, termoestatística, mecânica estatística, né? Então, sempre vai aparecer ali o termos em estatística, para marcar bem o significado das coisas. Bom, Professor, fala, pois não, PH? é que quando eu falei que eu tava lembrando de antes, aí eu fui procurar aqui nos slides, foi quando tava falando do gás de Boltzmann. Que aí que eu fiz a associação que apareceu também a normalização. Uhum. Isso aí, beleza. E olha só, que curioso. No caso do gás de Boltzmann, a gente viu
a partir do ensemble microcanônico e apareceu um negócio que para a gente já tinha muita similaridade com essa construção que a gente está fazendo aqui. E se você lembrar lá da nossa construção do peso do Gauss-Boltzmann, você vê aqueles gráficos ali do final, distribuição de probabilidades. Lembra do nosso interesse maior? Ver a distribuição de velocidades para diferentes valores de temperatura. Pô, parece que isso tem muito mais a ver com o ensemble canônico do que com o microcanônico, né? A gente não especificava valores de energia para o sistema. Antes a gente queria ver em determinados valores de temperatura. Pois é, a gente vai ver como abordar aquele mesmo sistema usando o ensemble canônico. A gente vai ver, olha, vindo por aqui é mais rápido, é mais difícil, é mais ilustrativo, é mais imediato ou não, né? A gente faz parte dessa discussão do ensemble canônico, retomar o problema do Gauss-Boltzmann por essa abordagem e ver o que acontece, se é mais rápido ou mais imediato, já que a gente consegue de cara controlar a temperatura do sistema. Tá? O que a gente pode pensar disso? Vou até voltar aqui no slide. O que a gente pode pensar dessa distribuição de probabilidade? Uma pena que o Matheus não esteja hoje aqui com a gente. Mas o Matheus está fazendo um trabalho de iniciação científica, o projeto de fim de curso dele, ligado à questão de enovelamento de proteínas e tal. E assim, o orientador dele, o supervisor da iniciação científica dele, trabalha com modelos de distribuição de probabilidade que praticamente se assume esse termo aqui do peso de Boltzmann assim, quase que de imediato. Sistemas de temperatura controlada com valores de energia bem definidos, você tem o peso de Boltzmann associado. Né? Então, você já quase traduz isso direto em termos dessa distribuição de probabilidade. Né? Então, como é possível, para a análise que ele está fazendo, o sistema dele lá, calcular essas energias, o cara já consegue até ter uma noção em termos da temperatura ambiente, de aquecimentos e tal, que estados seriam aqueles mais prováveis, as condições mais prováveis de ocorrência de um dado sistema. Né? Então, esse fator aqui do peso de Boltzmann, isso aqui vai aparecer constantemente na nossa vida a partir de agora. Tá? E fiquem ligados para quando ele aparecer, para a gente já começar a dar significado para essa aparição. Tá? Pensando nessas associações conceituais de distribuição de energia em função de uma temperatura dada. Lembrando que temperatura para a gente passa a ser um conceito até mais amplo. Né? Na termodinâmica estatística, a gente consegue ampliar o próprio conceito de temperatura pensando numa relação baseada no nível mais fundamental, lá na contagem de microestados acessíveis. Né? Então, a vastidão de possibilidade de aplicação dessas técnicas é quase inesgotável. Tá? Então, agora, tem que ter uma criatividade para fazer essas associações e tudo mais. Beleza. Vou chamar o Isael de volta aqui, que ele está... Ele tinha me falado que estava com a internet ruim. Ontem estava ruim lá em casa também. A Roberta estava na aula comigo e teve uma hora que não deu para se manter. E a aí, minha estava Isael? oscilando tanto quanto a sua ontem. Não, horrível. Eu estava alternando. Quando você conseguia voltar, a minha caía. Bom, então agora nesse tópico 2, a partir dos comentários de vocês, a gente passa a pensar um pouquinho na conexão desse ensemble microcanônico com a termodinâmica. Beleza. Bom, então, para um dado valor de energia, né, vamos imaginar que o meu sistema ali em contato com o reservatório ele possa assumir inúmeras configurações, né? Mas imagina que a gente anote numa folhinha de papel um determinado valor de energia. Anotou ali, sei lá, imagina um número fora de escala, sem unidade, bota um número 22.
Vamos imaginar que a gente tem ali o número 22 como um valor de energia do sistema. Ora, a gente já está maduro o suficiente para conseguir conceber que o nosso sistema pode atingir esse nível de energia 22 de diferentes formas. Diversas configurações vão levar o sistema a ter uma energia de valor 22. Tá? Então, ou seja, isso quer dizer que para um dado valor de energia existem muitos termos idênticos relacionados a microestados de mesma energia. Isso significa, linguajar nosso, tanto da termoestatística quanto da quântica, tá? Isso é bem comum nessas duas áreas, isso se chama degenerescência. Né? Então você tem um dado nível de energia e várias configurações possíveis para aquele nível de energia. É a degenerescência daquele nível de energia. Tá? Isso é algo bem interessante, porque imagina, a gente quer minimizar a energia de um dado sistema e tal, aí você encontra, olha, o valor mínimo é tal, né, um determinado valor lá, e você encontra 2 estados, 3 estados com aquele mínimo valor de energia. Em qual estado, afinal, em qual configuração o meu sistema vai poder ser encontrado? Em princípio, em qualquer uma dessas 3. Né? Então, é a degenerescência do nosso sistema. Tá? Então, diante disso, considerando a degenerescência do nosso sistema, o nosso somatório ali da nossa função de partição, tá? Ele vai poder ser expresso de outra maneira, usando a ideia da degenerescência, contando o número de estados, ao invés de fazer um somatório sobre todos os estados, microestados J, a gente faz um somatório sobre os valores de energia possíveis ao sistema. Isso aqui lembra um pouco, fazendo uma comparação com o exemplo anterior, um dos exemplos anteriores, lembra um pouco aquele número de ocupação de um dado nível de energia. Então, quando a gente traduz aqui essa função de partição do ensemble canônico, ligando ele ao ensemble microcanônico, essa contagem de microestados aparece como a degenerescência de cada nível de energia. Bom, ok. Fazendo uma manipulação matemática conveniente, a gente vai reescrever esse nosso omegazão de E como exponencial do ln de omegazão, né, para colocar tudo na mesma base, exponencial, e juntar tudo no mesmo expoente, sem cometer nenhuma heresia matemática. Ok, feita essa manipulação conveniente, a gente vai ver a conveniência dessa manipulação. O que isso representa, né? Olhando essa expressão aqui, em especial, essa do meio, ela representa a soma de muitos ensembles microcanônicos, tendo cada um como peso o fator de Boltzmann. Então é como se a gente estivesse juntando vários pequenos ensembles, né? E vendo a chance deles acontecerem em função do peso ali de Boltzmann associado à energia do sistema. Né? Então, na verdade, o meu ensemble canônico é como se fosse a soma de muitos ensembles microcanônicos, cujas probabilidades estarão associadas aos valores de energia possíveis a eles. Ok, bom, isso a gente vai até amadurecer um pouquinho no nosso próximo encontro, por conta de uma outra forma de se construir o ensemble canônico a partir desse raciocínio aqui. Deixando essa discussão um pouquinho de lado, a gente, pensando nessa ligação com a termodinâmica, a gente pode pensar um sistema grande, tá? E pensar no termo máximo. Antes da gente ver essa questão do termo máximo, eu pergunto ali ao Patrick. Fala aí, Patrick, o que você tem a nos dizer? Essa transição do sistema microcanônico para o canônico, do canônico para o microcanônico, eu não entendi muito bem. Tá. Vamos olhar inicialmente aqui do ponto de vista matemático simples. Tá? E a partir dessa constatação matemática, a gente traduz em termos de um significado físico. Tá? Então, vamos usar essa linha de raciocínio.
Olhando aqui essa nossa expressão, ela representa a função de partição do canônico, certo? É um somatório sobre todos os valores possíveis de energia, né, para os microestados acessíveis ali. Todos eles associados ao peso de Boltzmann. Ok. Só que, ao invés de escrever dessa forma, simplesmente uma nova representação, a gente vai, ao invés de fazer uma conta da soma sobre todos os estados, né, uma soma sobre J, que vão haver vários estados, inclusive com os mesmos valores de energia. Então, para evitar esse problema de contar duas vezes, não é um problema, né? Para evitar essa contagem de sistemas com o mesmo valor de energia, a gente vai fazer uma contagem sobre os números de energia possíveis, sobre os valores de energia possíveis ao sistema. Ao fazer isso, a gente representa esse somatório na forma de número de microestados para um dado valor de energia vezes exponencial de menos beta E. Então, aqui acaba sendo comparável ao número de ocupação de cada valor de energia possível. Tá? É uma simples forma nova de representar. Se você pensar que aqui, imagina que para um dado valor de energia, 17, eu tenho 11 configurações que resultem num valor de energia 17. Ah, beleza. Então, ao invés de contar 17 vezes ali na somatória total, passar 17 meses pelo mesmo valor de energia, eu já reconheço a priori a degenerescência desse nível de energia e faço rodar o somatório sobre os valores possíveis de energia. Tá? Olhando a expressão que a gente tem aqui, por comparação ao que a gente já vem fazendo, isso se assemelha a uma soma de muitos ensembles microcanônicos, tendo cada um como peso o fator de Boltzmann associado. Né? Então, para cada número, entre aspas, tá? Número de ocupação, uma maior ou menor intensidade em função do valor da energia. Valores de energia muito grandes vão ter esse peso com valor mais baixo. Valores de energia menores vão ter esse peso aqui com valor maior. E aí a gente pensa nessa constatação, nessa tradução do significado da expressão. Ah, beleza, então isso é como se fosse uma soma de muitos ensembles microcanônicos, tendo cada um como peso o fator de Boltzmann. Melhorou um pouco? Clareou bastante, professor. Entendi agora. Tá, beleza, maravilha. Então, se a gente pensar que agora a gente vai pegar esse nosso sisteminha, que tem ali alguns valores de energia possíveis e tal, e vai pensar num sistema grande, lembrando, né, conexão com a termodinâmica, limite termodinâmico, N tende a infinito, V tende a infinito, E tende a infinito. Lógico que as propriedades intensivas não vão ter essa tendência, mas as extensivas vão ter. Então, no limite de um sistema grande, a gente pode usar o termo máximo. Ou seja, qual é o termo máximo dos pesos de Boltzmann? Né? Para a gente pensar, qual que pesa mais nessa contagem de microestados? Bom, quem pesa mais na contagem de microestados vai ser o termo associado ao maior valor dessa exponencial. Só que o maior valor dessa exponencial está associado ao valor mínimo dessa expressão aqui, né? E menos T vezes S. Por que E menos T vezes S? Ora, pensa nessa expressão aqui e eu tô aqui de cara com ln de ômega. Cara, isso aqui tem cara de entropia, né? Então, pensa em reorganizar essa expressão de uma maneira bem prática e como não tem o beta aqui associado, multiplicado, vai ter que aparecer esse T aqui multiplicando.
Então, se eu junto essa expressão organizando direitinho, o maior valor desse termo está associado ao menor valor dessa expressão. Ah, ok, se isso é razoável, né, como eu falei, a entropia em função da energia sendo KB ln de ômega esse termo aqui de dentro das chaves representa a transformada de Legendre da energia. Se você lembrar lá do nosso capítulo 3 do curso de termoclássica, vai ver lá, logo nas páginas iniciais, a transformada de Legendre da energia e vai ver a energia livre de Helmholtz, né? Fzão, E menos TS. Bom, guarda essa aí no bolso para a gente ver onde isso vai nos levar. Identificamos aqui, é uma identificação. Isso aqui eu conheço, essa expressão eu já vi em algum lugar. É a transformada de Legendre da energia. Beleza. Então, na verdade, eu posso escrever aqui dentro como F, né? Energia livre de Helmholtz. Ih, andou aqui tudo. Tá, vou botar assim. Então, a nossa função de partição, a nossa contagem ali dos microestados, vai ter como peso, então, né, para um sistema grande, podemos esquecer disso, para um sistema grande, o peso sendo dado por exponencial de menos beta vezes a energia livre de Helmholtz. Ora, energia livre de Helmholtz, ela era definida, as suas variáveis naturais eram T, V e N. Então esse jogo eu estou começando a entender. Porque eu estou fazendo análise de um ensemble cujas variáveis especificadas são NV e T. Olha só que curioso. NVT, TVN ou NVT. Saquei. Então dá para até perceber como que a termodinâmica clássica se liga aos ensembles a partir das variáveis naturais das propriedades termodinâmicas macroscópicas, dos potenciais termodinâmicos e do que é especificado para cada ensemble. Bom, isso aí vai ser muito importante para a gente ampliar o nosso raciocínio nessa lógica dos ensembles. Maravilha! Outra forma da gente expressar essa relação que me dá como é a energia livre de Helmholtz em função da função de partição, assim como a gente tinha entropia a partir do ômega, aqui a gente tem F a partir de Q, costuma se representar a energia livre de Helmholtz por partícula. Tá? Então, Fzinho em função de T e Vzinho, né, o volume por partícula, volume específico. Nessa forma aqui do 1 sobre beta, coerente aqui, somatório, com limite de V e N tendendo ao infinito, de 1 sobre N ln de Q. Tá? Então, com o ensemble microcanônico, a gente tem diretamente a energia livre de Helmholtz. Maravilha! Né? Já falei isso. Para o ensemble canônico, potencial termodinâmico imediatamente relacionado é a energia livre de Helmholtz. Ok. Para o ômega, a gente tem entropia. Para o Q ou Z, né? Depende de onde você vem da física ou da fisicoquímica, a gente tem F, energia livre de Helmholtz. Tá? Certo? Beleza? Tudo bem? Deu para captar? Tudo tranquilo, professor. Beleza. Tudo bem. Maravilha? Ok. Patrick continua com a mão de pé aí. Tem algo a dizer, a perguntar? Não? Opa, escondeu a mão. Só esqueci de abaixar só, professor. Tava aí, né, como um monge hindu. Depois tu dá uma olhada aí na internet, dá uma olhada na história. Tinha um daqueles sábios religiosos hindus, né, obviamente lá na Índia, né, que o cara passou a vida inteira com o braço estendido. Como você estava aí até agora com o braço estendido, né, passou a vida inteira com o braço estendido, uma espécie de exercício ascético, assim, né, um certo exercício espiritual.
assim, o braço do cara já atrofiado e ele idoso, todo arrebentado, mas estava lá, ele firme e forte, com o braço estendido. Depois dá uma olhada, coisas que só aparecem nesse planeta. Aí você estava quase chegando lá. Mas eu impedi esse seu ato, né, atrapalhando esse seu momento de degradação. Mas vamos lá. Diante disso, então, né, do exemplo de persistência do nosso amigo Patrick, a gente passa para um exemplo. Tá? Esse exemplo é um exemplo clássico, super clássico em termodinâmica estatística, que nada mais é do que o sólido de Einstein. Einstein metendo o bedelho na termodinâmica estatística. Esse é um exemplo fundamental porque tem ligação com estrutura de cristais. Tá? Então, Roberta, que vai estudar cristais no seu doutorado, eu acho que valeria a pena você mergulhar no modelo de sólidos, a começar pelo sólido de Einstein, que a gente vai ver aqui numa abordagem bastante simples, mas que tem muito a dizer para o tipo de problema que você vai enfrentar e talvez seja a ponte para os teus interesses e a termoestatística, permitindo avaliar a termodinâmica dos teus cristais explosivos. Né? Então, fica a dica, né? Tá dado o caminho das pedras. Dica anotada. Né? Isso aí, bizu. Obrigada. Isso estava num para-choque de caminhão, né? E aí eu simplesmente lembrei. Ah, entendi. O que é esse sólido de Einstein? Por que sólido de Einstein? Né? O que tem nesse problema aí? Vamos entender esse negócio. Ops, voltou aqui. Só um segundo. Então, sólido de Einstein. É um exemplo de aplicação do ensemble canônico. O sólido de Einstein nada mais é do que um sólido constituído por N osciladores harmônicos unidimensionais, não interagentes, e esses osciladores oscilam com a mesma frequência fundamental ômega. O que você quer me perguntar agora, PH? Sei que você tem uma pergunta guardada aí. Não sei. É perguntar se era quântico ou clássico. Garoto! Né? Você tinha ali o PH que deixou ali enganando o goleiro, veio Leão e fez o gol. Né? Pois é, então. Tem um detalhe aí. A gente está pegando agora um exemplo da quântica. Tá? Exemplo da quântica. Qual a ideia? A gente imagina, né, um conjunto de osciladores harmônicos unidimensionais, como se fosse uma fita, né, de partículas que estão vibrando vibrando cada uma numa frequência fundamental. E essas partículas, elas não se veem, elas ignoram a existência uma das outras, por isso são não interagentes, tá? Um D fazendo essa fita, como se fosse um negócio mais ou menos assim. Então as bolinhas ali vibrando, né? E aí, né, como tudo nessa vida, a gente parte de modelos simples e vai extrapolando para chegar nos sistemas mais realistas. O sólido de Einstein, que vai interessar, por exemplo, para a Roberta, não vai ser um sistema unidimensional, vai ser mais um sistema tridimensional, formando ali a rede cristalina, né, do que ela está analisando, mas o caminho das pedras, obviamente, começa com a nossa conversa aqui hoje. Tá? Então, é isso. Bom, se a gente tem esses osciladores harmônicos unidimensionais não interagentes, a gente pode lembrar, e aí eu vou botar o material para vocês fazerem uma revisão disso, tá? A energia de um oscilador. A energia de um oscilador harmônico vai ser dada por NI mais meio vezes H cortado ômega. Putz, é muita letrinha que a gente tem que lembrar, mas o que é chave aí no na nossa avaliação de energia, esses NIs representam números quânticos.
o H cortada, a constante de Planck, e o ômega, a frequência fundamental de que eu falei aqui anteriormente. Então, isso aqui, ó, dever de casa, revisar. Vou deixar um material, um capítulo, tá, de revisão de fundamentos de mecânica quântica que passa por esses modelos básicos. Eu achei muito ilustrativo, porque ele aparece numa discussão, num livro sobre termodinâmica e estatística. Então, o cara pega ali o essencial que a gente precisa saber para recordar esses modelos quânticos e avançar nas nossas constatações. Ao invés de ser um livro de quântica, não, é um livro de termodinâmica e estatística, dedica um capítulo à revisão desses modelos quânticos. Então, vou colocar na pastinha aqui no nosso canal. Beleza. O que então vai ser a energia do nosso sólido de Einstein? Bom, vai ser o somatório das energias de todas essas partículas não interagentes. Então, imagina que eu tenho lá a minha partícula 1, partícula 2 e tal, todas elas, né, com esses valores de energia possíveis, e estão ali, cada uma oscilando. Né? O que representa o N1, N2, Nn? É o número quântico associado a cada partícula dessas, certo? Então, pode assumir os valores discretos ali, 0, 1, 2 e por aí vai. Mas cada uma vai ter o seu valor. Né? Beleza. Então, esse somatório seria a energia do sólido de Einstein. Então, a gente tem N osciladores, a energia total ficaria dessa forma, que a gente pode reescrever isso juntando todos os N's e depois fazendo todos os meios também, fazendo mais Nzão sobre 2, vezes H cortado ômega, ou numa outra representação, pegar esses Nzinhos aqui, juntar no Mzão, e deixar o N sobre 2 aqui separado. Isso é só para a gente juntar a expressão e ficar uma coisa compacta. Tá? Esse Mzão representa o número total de quanta de energia do sistema. É o somatório dos números quânticos, basicamente. Pensa comigo aqui. Quantas possibilidades um sistema de N osciladores harmônicos pode ter? Né? Pensa que cada uma dessas partículas pode ter o seu próprio número quântico, assumir valores diferentes. Então, quantas possibilidades a gente acaba tendo na construção desse sistema se a gente quer construir essa termodinâmica? Tá? Então, assim, a gente está lidando com as flexibilidades do sistema. Enquanto antes a gente estava tudo com a rigidez, né? Eu tenho isso e tenho esse resultado, eu tenho aquilo e chega nesse comportamento. Aqui não, a gente está lidando com muitos sistemas individuaizinhos ali, né? Que o conjunto é que traz a informação para a gente, né? Então, essa coisa de probabilidade às vezes causa um pouco no nosso raciocínio, porque a gente não está muito acostumado a lidar com esse tipo de coisa, mas a gente está aqui para expandir um pouquinho as nossas capacidades. Bom, se ninguém está muito incomodado, a gente volta então a essa representação da nossa energia do sólido de Einstein e vamos representá-lo da seguinte forma. Olha, a minha energia então, considerando o conjunto dos números quânticos das partículas, vai ser um somatório para todas as partículas dos números quânticos, né, vezes lá a constante de Planck, vezes ômega, mais esse meio aqui para cada um. Ok, né? Só uma outra forma de representar aquela expressão anterior. E ali o conjunto, para um dado conjunto de números quânticos, a gente vai ter esse determinado valor de energia. Agora, a função de partição canônica vai dizer o seguinte, olha, então, beleza, vamos ver todas as possibilidades de conjuntos de números quânticos possíveis. Né? Porque ao invés da gente fazer um determinado valor, especificamente ali da energia, que está associado a um conjunto de números quânticos, a gente vai ter que considerar todos os possíveis valores de energia. E todos os possíveis valores de energia estão associados a vários conjuntos de números quânticos. Beleza, então preciso fazer somatório sobre os conjuntos de números quânticos possíveis ao meu sistema. Isso só torna a expressão um pouquinho mais feia, mas assim, talvez, eu acho que está compreensível. O problema é o seguinte, se eu traduzo isso daqui, seria um somatório sobre todos os N valores, variando cada um deles, da exponencial de menos beta, vezes todos esse somatório aqui que perpassa cada
número quântico de cada partícula do seu sistema. Nossa, a expressão já ficou um pouco assustadora nesse momento. É um somatório da exponencial de um somatório. Você fala, chega, eu não tenho mais como resolver esse problema. Mas você é um cara atento, eu tenho certeza. Você vai pensar que, sendo uma exponencialzinha ali, dá para dar uma arrumada nessa casa e chegar em coisas mais interessantes. Ora, afinal, é um somatório no expoente aqui dessa exponencial. Então, isso me permite transformar essa exponencial do somatório num produto de exponenciais. Ah, legal. Isso já tem uma cara um pouco mais simpática. E eu vou varrer todas as possibilidades de valores de números quânticos para cada partícula do meu sistema. Então, imagina lá, a partícula 1 vai ter as possibilidades de números quânticos acessíveis para aquela partícula. Então, vai ter lá, eu vou ter que rodar esse somatório para todos os valores. É um somatório em cima de somatório. Na verdade, isso aqui é uma representação compacta, tá? É somatório de somatório, tá? Então, eu estou varrendo todas essas possibilidades uma dentro da outra. É um volume de informação assombrosamente grande. Porém, olhando com mais carinho esse somatório aí, a gente vê que pode fazer o seguinte ainda. Como tudo nesses somatórios estão na forma desse produto, a gente pode quebrar esses somatórios em termos individualizados. Isso aqui vai me quebrar um galhão. Então vai ser um produto de somatório, né? Chegando numa expressão muito mais simpática dessa daqui, porque isso aqui acaba sendo o somatório de um cara só, né? Isso aqui eu já consigo entender, pelo menos, aonde que eu cheguei. Ok, disso aqui eu gostei. Então vamos em frente, né? Eu só reproduzo aqui a minha expressão. Maravilha. Ora, isso me permite reescrever a função de partição como um produto de funções de partição de uma partícula apenas. Tá? Então, a função de partição do sistema do sólido de Einstein vai ser equivalente ao produto de funções de partição monoparticulares. Já que essas partículas não estão se vendo mesmo, então isso traz uma facilidade para o meu sistema. Tá? Q1zinho aqui, a função de partição de um oscilador. Essa tradução aqui, essa manipulação que resultou nessa expressão, traduzindo a função de partição do sistemão como produto de vários sisteminhas individuais, a gente chama de fatorização. O sonho de cada termodinâmico estatístico existente nesse mundo é fatorizar as funções de partição. Tá? Isso aqui é o entrave de muitos desenvolvimentos, porque a gente fica buscando formas de fatorizar o sistema, seja por aproximações, seja de maneira mais direta e objetiva, como a gente tem nesse caso. Guarda essa, porque a gente vai guardar, a gente vai buscar essa operação da fatorização o tempo todo. Maravilha, beleza. Então, se é assim, a gente pode dizer que o ln de Q vai ser n vezes ln de Q1. Se isso é verdade, né, já que o nosso Q1 é o somatório de um dado número quântico em função ali da sua varredura, né, das múltiplas possibilidades, a gente pega essa expressão aqui e quebra em dois termos, né, como um produto de exponenciais, vai fazer isso girar para cada número quântico. E aí, aí agora eu tenho que dar uma apelada. Lembra da série geométrica infinita? Faz parte, né, do teu arcabouço lá de matemática, lá do ensino médio, na hora de usar essas coisas. Você lembra, né, que esse somatório aí dos termos de uma PG, de razão bem definida, quando era infinito esse somatório, tinha uma expressão final muito simpática que você até em algum momento aprendeu a
demonstrar. Beleza. Guarda essa informação, vamos usar isso agora. Maravilha. Ora, se a gente tem essa possibilidade aqui, né, de escrever a função de partição de um oscilador nessa forma, então eu vou pegar só o somatório do que eu estou varrendo, né, que é essa exponencial aqui, porque isso aqui é fixo, não tem nada, nenhum n aqui para variar. Então, eu vou pegar isso tudo aqui, que vai ser o somatório sobre todos os números quânticos e tal. Isso aqui vai dar essa expressão aqui de baixo, em comparação com esse termo aqui. Beleza, uma expressão razoavelmente simpática. Com isso, a gente faz o ln desse camarada, né, do nosso Q, que a gente estava aqui já esperando de antemão, n vezes ln de Q1. Aqui o nosso ln de Q1. Tá, beleza. Aonde a gente chegou? Nesse ponto aí, a gente ainda não tem muito significado para isso, mas vamos ver um pouquinho mais até onde a gente vai. Se a gente tem o ln de Q, a gente pode calcular o F. Lembra aquela expressão que eu envolvi em caixa azul da conexão com a termodinâmica? Maravilha, então é hora de a gente usar. Já que a gente sabe que o F vai estar ligado ao ln de Q, só que o nosso n de Q vai ser n ln de Q1. Agora a vida está ganha. Simplifico os n's ali presentes na expressão e chego nessa relação. Ou seja, eu tenho a energia livre de Helmholtz para o sistema dos osciladores harmônicos unidimensional, dada de maneira bem direta. Basta agora fazer a análise ali do limite, tá? Que me resulta nessa expressão, tá? Nessa expressão vai ter o cancelamento de 1 sobre beta, então isso aqui acaba ficando fora dessa avaliação do limite e tudo mais. Ok. Chegamos a essa relação explícita da energia livre de Helmholtz em função da temperatura. A partir daí a gente deriva a termodinâmica. Entropia. Entropia lá da termodinâmica clássica é menos derivada da energia livre de Helmholtz em relação à temperatura. É fazer continha mesmo de derivada. E expressões tanto quanto feias e tal, não tem problema, tá? Porque são exponenciais. Isso aí você joga num software que desenha gráficos, você vai ver o comportamento desse sistema. Calor específico. Calor específico é T vezes derivada da entropia em relação à temperatura. Tem entropia, vou derivar em relação à temperatura e multiplicar por T. Chego numa outra expressão, também pode não ser um tanto quanto simpática, porém ela já traduz algo interessante aqui para a gente. Olha só, se você olhar com cuidado essa expressão, você vai ver que para a temperatura tendendo a zero, o meu calor específico tende a zero. Isso eu sempre quis, né? Isso mostra uma certa consistência, né? Lembra que a gente chegou no modelo que o calor específico tendia menos infinito, né? Tinha cabimento aquele modelo. Aqui não, aqui tende a zero. Legal, isso tem uma mínima razoabilidade, né? Ok. Então, algo, né, que a gente também pode explorar lá do nosso capítulo 3 desse curso aqui, outras formas de estabelecer conexões com a termodinâmica, como, por exemplo, a energia interna por partícula, energia interna, o Uzinho, ser a derivada em relação a beta do ln de Q. Depois você dá uma olhadinha lá no capítulo 3, nos nossos slides ou nos vídeos, você vai ver que em algum momento a gente chegou nessa relação. Então a gente tem a energia livre, a energia interna por partícula e a sua relação com a função de partição canônica. Beleza. Por conta da relação a que a gente chegou, fica mais direto em termos da função de partição de um oscilador, e que a gente consegue fazer a avaliação dessa grandeza. O que isso importa? Para os limites de baixas temperaturas, o que significa baixa temperatura? Quando Kb vezes T é muito menor do que H cortado vezes ômega,
Essa relação, obviamente, tende a infinito. A exponencial vai tender a infinito. E o nosso U vai tender a h cortado ômega sobre 2, né? Porque isso aqui tende a infinito, derruba todo esse segundo termo e vai sobrar só isso. O que é isso? Isso é a tal da energia do ponto zero, né? Dos sistemas quânticos na temperatura nula, que tem a sua frequência vibracional bem mantida, uma energia associada. Ah, interessante. Limite de baixa temperatura. E nos limites de altas temperaturas, quando Kb vezes T é muito maior do que o H cortado ômega. Bom, aí a gente pega essa nossa expressão, que é um tanto quanto feia, não posso negar. A gente pega esse termo aqui de baixo, faz uma expansão de série de Taylor só para dar uma melhorada aqui na cara, pegando os dois primeiros termos, né? Então, com isso já nos permite arrumar um pouquinho melhor a denominador, né? Vai rolar um corte ali, e aí a gente reorganiza essa expressão de uma forma bem mais simples, tá? Meio H cortado ômega mais constante Boltzmann vezes temperatura, que vai ser, no limite das altas temperaturas, praticamente igual a constante Boltzmann vezes temperatura. É o termo que pesa, né, nessa expressão. É o limite clássico. Interessante. Então, para temperaturas grandes, o meu sólido de Einstein ele parece até um gás, né? Porque constante Boltzmann vezes temperatura é a energia lá do gás para cada direção, né? Então, tem essas associações. Interessante, né? Então, tem uma conexão com a quântica lá na temperatura baixa, uma conexão com os sistemas macroscópicos no limite clássico. Pelo menos esse modelo está bem consistente, né? E aí, por conta disso, né, no modelo clássico a gente vai ter um calor específico constante, né, derivando isso em relação à temperatura, né, que é o calor específico constante lá do Dulong-Petit, que você pode ter passado por isso no seu livro de Química Geral, né? Função lá da massa, do elemento e tal. Então, são os valores lá constantes de massa específica. Umas observações. O nosso sólido de Einstein ele é comparável a um gás ideal de osciladores harmônicos. Tá? Qual a ideia do gás ideal? Partículas que não interagem. Então, aqui são osciladores harmônicos que não interagem. Tá? Problema de quando há interações, ou seja, se uma partícula vê a outra, a função de partição não fatoriza. E aí, você está lascado. Tá? É só isso que eu tenho a dizer para você. Você vai querer dar um jeito ali, mas você não vai conseguir fatorizar. Isso é um problema, porque das duas, uma. Ou você trabalha por aproximações, ou você assume as soluções numéricas. Em 1912, Debye pegou esse modelo de Einstein e fez a extensão para um modelo com interações. Então, a gente está falando de algo que tem mais de 100 anos. Tá? O cara enfrentou o problema de frente sem máquina de calcular. Trabalhou avaliando um gráfico bonitão desse calor específico de um sistema com interações, mostrando a diferença em relação ao modelo de Einstein. Em baixas temperaturas, né, o modelo de Einstein falha no sentido de traduz mal os valores experimentais encontrados. Então, o modelo de Debye, naturalmente, vai ser mais realista pelo fato de considerar as interações. Bom, foi uma passagem, né, por esse modelo do sólido de Einstein. A gente viu essa construção no unidimensional. É lógico que isso precisa ser tridimensional, né? E aí sim, fazer as comparações com calor específico e tal, mas é um modelo que marca muito bem a tradução de sistemas de interesse quase que imediatos para a gente calcular propriedades. Tá? Então, sólido de Einstein imagina que você tem um cristal, uma rede, né? Rede é uma palavra importante no nosso vocabulário, de partículas que não interagem, estão simplesmente vibrando, né?
que o modelo de Debye faz? Propõe uma interação, ou seja, a vibração de uma influencia na outra, como se estivessem todas ligadas por molas. Naturalmente, você vai ter modos vibracionais predominantes, né? Um grande acoplamento dessas vibrações. É óbvio que isso vai trazer consequências para as propriedades termodinâmicas, né? Bom, então é isso, né? A gente, pelo tempo, encerra aqui. Pergunto se tem alguma dúvida que vale a pena registrar aqui na gravação. Alguém tem algum comentário? Lucas, que é super experiente nessas coisas. Não, tranquilo, eu vou esperar passar um pouco mais de dados do modelo canônico para poder até mesmo fazer algum comentário. Tá, beleza. Tranquilo. Bom, qualquer dúvida então, o restante me pergunta, né? Naturalmente. Eu ainda estou devendo uma. Lógico que eu não vou botar isso um em cima do outro, a lista, né? Referente à nossa introdução ali à dinâmica molecular. Com alguns exercícios para vocês avaliarem algumas coisas usando aí os resultados do LAMMPS. Mas primeiro terminem essa terceira lista, né, do micro canônico, para vocês avaliarem ali as propriedades e tal. Leão já fez algumas perguntas lá no que diz respeito à aula, eu já dei algumas respostas. Vamos avançando. Por favor, Lucas, diga aí. Só para agora, né, já dá para falar que é o modelo de gás ideal de osciladores. Isso foi bastante usado para explicar radiação de corpo negro. Isso aí, exatamente. Foi um modelo bem similar. E aí daí que, basicamente, a quântica surgiu de um modelo estatístico para descrever experimentos que não funcionavam muito bem, né? Que é o radiação de corpo negro, o fotoelétrico não, mas o radiação de corpo negro, sim, com certeza. E a partir dali chegou na constante Planck. Desconfiem, tá, de tudo que aparece o nome do Boltzmann. Tá? Vocês, em transferência de calor, aprenderam a lei de Stefan Boltzmann para o problema de radiação e tal. Pensa de onde veio o raciocínio do Boltzmann para chegar nessas expressões. A gente está lidando com um nascedouro de uma revolução científica que o pessoal fala sempre, a relatividade do Einstein. Não é só isso. Foi um pacote, um monolito de transformações científicas que abrangeu a mecânica quântica, a mecânica relativística e a mecânica estatística. Isso tudo aconteceu quase que contemporaneamente. Imagina como que estava tudo fervilhando a cabeça das pessoas, dando nó, de tantos conceitos novos aparecendo ao mesmo tempo. Numa época que as pessoas desacreditavam quem dizia que havia átomos, né? E os caras já estão construindo uma termodinâmica a partir de partículas que nossa linguagem de hoje está associada a esses átomos, né? Então, a virada do século XIX para o século XX foi inexplicável em termos de avanço científico nessas áreas da física, dessa química fundamental. Foi uma grande revolução. O pessoal fala só do Einstein e tal, mas não. É relatividade, quântica e termoestatística. Veio tudo quase ao mesmo tempo. Uma loucura, né? E a gente está aqui, né, se alfabetizando nessas fontes para que a gente consiga traduzir os problemas de hoje dentro desse ambiente, né, de formulações, raciocínio e tudo mais. Beleza, minha gente? Ficamos combinados assim? Nos encontramos na próxima terça-feira, no mesmo horário, continuando essa discussão do ensemble canônico. Então, vou encerrar a gravação aqui.